Meus alunos e alunas do sétimo ano, estou trazendo aqui mais um vídeo, eu agora resolvendo essas equações do primeiro grau, atividade que estão aqui na página 128. Quero dizer para vocês que é um assunto muito simples, muito fácil, e eu quero mostrar isso para vocês como realmente é simples de se fazer. Primeiro, nós temos aqui essa situação de que eu tenho um esquema que mostra uma balança com os pratos nivelados. Ou seja, o que eu tenho aqui? Eu tenho nessa balança, veja que eu tenho, do prato esquerdo da balança eu tenho 1, 2, 3, 4 e tenho um peso de 5 gramas. No prato direito da balança eu tenho esse cubo de massa X, que eu não sei qual é, que também é igual, que está do lado esquerdo da balança, e tenho também esses 3 pesos de 5 gramas cada um. Então veja que aqui para nós, essa balança ela está em equilíbrio, né? Ela está equilibrada. Isso quer dizer para nós que a massa que está do lado esquerdo é igual à massa que está do lado direito, tá bom? Então vamos partir desse princípio. E resolver as equações, elas são simples exatamente porque se essa balança está em equilíbrio e você tira o mesmo peso, né, ou um produto que tem a mesma massa de um lado quanto do outro, ela vai continuar nivelada, vai continuar em equilíbrio, né? É por isso que a gente está usando aqui, esse nosso livro adota o exemplo dessas balanças para falar das equações. Então aqui, eu quero mostrar para vocês que você determine a equação que representa a situação da balança, né? Determine a equação que a balança está representando. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai escrever uma equação. Essa equação, lembrando que ela vai ter 2 membros. O primeiro membro é o que está aqui nesse prato da esquerda. Então, no prato da esquerda, eu tenho o x que aparece 4 vezes. Então, eu poderia fazer x mais x mais x mais x, ou de forma conveniente já fazer a representação de 4 vezes o x, esse pontinho aqui significa multiplicação, né? Adicionado com esse outro peso, aliás, com o peso de 5 gramas. Pronto, igual, aí vamos ver o que nós temos no prato da direita, que aqui na nossa equação vai ser o segundo membro, né? Então, veja que eu tenho o x 3 vezes, eu tenho 3 vezes o x, adicionado com 5 mais 5 mais 5. Então veja que eu estou aqui escrevendo a situação apresentada nessa balança, usando esta representação na linguagem da matemática. Eu ainda poderia estar aqui enxugando mais ela, escrevendo 4x mais 5 igual a 3x mais 15. É que eu já poderia ter feito lá no início. Então aqui para nós a equação que representa a situação apresentada na balança é 4x mais 5 igual a 3x mais 15. Beleza? Então vamos aqui agora para esse quesito, a letra B, né? Quesito não, o item B. Aqui no item B, pede que você faça o quê? Determine a equação que a balança representa quando se retiram de cada prato 3 cubos x e um peso y, tá certo? Então, aqui o que a gente vai fazer? Nós vamos retirar de cada prato 3 cubos e um peso de 5 gramas de cada prato. Eu vou indicar essa situação riscando de vermelho. Riscando de vermelho significa o que eu vou tirar. Então nós vamos tirar um do lado. Ó, a balança continua em equilíbrio. Eu tiro o outro agora. E também tiro o outro aqui. Continua em equilíbrio. Tiro uma aqui e outro aqui. Vou tirar uma massa, um peso de 5 quilos e um peso de 5 quilos. Então veja que eu cumpri o que estava pedindo aqui.
que eu retirasse 3 cubos X de cada um dos pratos da balança e um peso de medida 5 gramas. Então, o que ficou agora na balança? Ficou X igual a um peso 5 mais o outro peso 5. É o que sobrou aqui, ó. Do prato esquerdo fica apenas o X e do outro 5 mais 5. Que nós podemos resumir aqui, juntando aqui o 5 mais o 5, eu tenho X igual a 10. E aqui na letra C o que se pergunta é exatamente isso, né? Qual é a massa, né? Qual é a massa de cada cubo? A massa de cada cubo é esse valor. No caso aqui, X igual a 10, né? Então a massa de cada cubo são exatamente 10 gramas, tá bom? Veja como foi simples, né? E aqui no segundo quesito, resolva as equações aplicando as propriedades estudadas. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma equação, y mais 9 igual a 3. Resolver essa equação é descobrir o valor desse y, né? Então, para isso, nós vamos usar, né, aquele princípio de adicionar ao primeiro membro e ao segundo membro da equação o mesmo valor. Então, desse lado aqui da equação, veja que eu tenho o y mais 9 igual a 3. O que eu vou fazer? Eu vou escrever y mais 9 e vou adicionar. Eu vou mudar aqui, vou adicionar o número menos 9 desse lado, certo? Menos 9. E lá do outro, eu vou ter aqui 3. E eu também vou adicionar, vou colocar também menos 9. Certo? Então, por que nós colocamos esse menos 9? Por que nós adicionamos aqui esse valor menos 9? Exatamente para que quando você for encontrar o valor do x, do y, veja o que acontece. Tinha mais 9 do lado esquerdo. Eu adicionei menos 9 exatamente para usar a ideia de que um número somado com seu oposto dá zero. Então aqui eu tenho mais 9 com menos 9 dá zero. E do outro lado, o 3 menos o 9, você vai fazer essa adição algébrica, né, que representa essa situação. Então aqui desse lado ficou y igual, esse menos 9 mais 9 vai desaparecer, porque vai dar zero. E do outro lado eu tenho 9 menos 3. É uma adição algébrica, você vai subtrair em módulo e conservar o sinal do maior número. Veja que o sinal do maior número é um sinal negativo, né? Então ele vem para cá. E 9 menos 3 eu tenho 6. Então o valor da incógnita que nós temos aqui é o y igual a menos 6, tá bom? Então vejam que é uma maneira simples de resolver as equações, usando o exemplo da balança, como usando também o exemplo aqui da propriedade estudada, de você adicionar o número, e lembrando que esse número tem que ser adicionado a dois membros da equação e você poder descobrir o valor do termo desconhecido. Então, fica aqui esse comentário dessa atividade. Espero que vocês tenham entendido, né, a atividade, que se estimule a fazer as demais questões, tá bom?